Vamos lá? Boa noite, gente. Vamos hoje falar um pouquinho sobre um tema muito interessante, que seria comportamentos e atitudes. A gente tem visto exatamente isso dentro das coisas que a gente vem analisando já faz um tempo, que é diferente aquilo que você conhece com aquilo que você mostra. E normalmente é isso que o psicólogo gosta de separar. Normalmente o que você mostra, o que você quer ser, o que deseja ser, necessariamente não faz parte do seu comportamento. E normalmente o que o psicólogo leva em consideração é a ação. Não é necessariamente o que você entende ou conhece sobre o assunto. Muitas pessoas têm formação superior, têm várias capacidades, além às vezes do comum, mas não adianta nada, se comparados aos itens de perfil, vocês não têm os comportamentos adequados. Quando a gente mostra esse vídeo do policial agredindo uma mulher, se excedendo, é para mostrar para vocês que mesmo que ele entenda, mesmo que ele tenha sido treinado, mesmo que ele tenha comportamentos que sejam adequados ao cargo, numa situação específica ele perde esse controle, perde-se tudo. O resto já não tem mais valor, porque ele passou de uma linha e este comportamento é o que vai ser visto pelos outros, e é aí que a gente começa a fazer julgamentos. O psicólogo não é diferente, ele espera o comportamento para poder fazer um julgamento. O único julgamento que ele faz, se você é apto ou inapto. Ele percebe ali, dentro das condutas, se você tem ou não o perfil esperado. Se a gente for avaliar todo o processo psicológico para analisar como eles fazem isso, a gente pode incluir tudo. São os testes, no caso aí da Polícia Militar, as entrevistas pessoais, dentro da SAP, as dinâmicas e a apresentação. Eles fecham o diagnóstico a partir dessa visão global. Então, muitas das pessoas vão ter informações a mais que os outros, vão ter na internet, vão ler, ter lido, e vão ter conhecimento. O conhecimento não representa o comportamento. O comportamento é fruto dessa interação, do que você realmente aprendeu e realmente aquilo que acredita, que seriam as crenças. E a gente vai esmiuçar cada um para a gente poder entender como é o processo e favorecer vocês também nessa análise. Por quê? O processo final para desenvolvimento, melhoramento e aperfeiçoamento está relacionado a exatamente o quê? Aplicar o conhecimento na prática. Não aplicou, não é efetivamente ou não tem efetivamente as características do perfil. É aí que fecha o diagnóstico. É aí que o psicólogo faz julgamento, se ele é apto ou não é apto. Então a gente vai fazer hoje exatamente isso. A gente vai entender todos os processos e a gente vai conseguir fazer aí um panorama para a gente fazer o autoconhecimento. E isso vai ajudar vocês a entenderem e evitarem situações como aquela que a gente passou no vídeo. Certo? Muito bem. Vamos falar aqui primeiro da atitude. A atitude é um conjunto de cognições sobre um objeto, ideia, coisa ou pessoa, com um afeto pró ou contra e uma predisposição para ação. Como que isso funciona? A atitude é um conjunto de cognição. O que é cognição? Relacionado a tudo que vocês têm aí no processo. Raciocínio, né? Relacionado à atenção, motivações. Essas são as cognições. E ela vai sobre um objeto ideia. Ou seja, se eu tenho ali alguma ideia, que eu posso oferecer uma ideia para mim, eu vou utilizar aqui de um conjunto de cognições para verificar se eu interajo positivamente ou negativamente, por isso a afetividade em relação àquele tema, e a partir disso eu vou ter uma predisposição para ação. A partir daí eu começo a agir. Então vamos usar o vídeo como exemplo, né? Atitude de cognição. O que ele tinha de cognição ali? Ele tinha cognição de que ele é autoridade, ele tem o poder, e aquela pessoa estava obstruindo o trabalho dessa autoridade. Se ele visse de forma imparcial, ele veria-se como autoridade, e que ele teria que gradativamente assumir uma postura de energia e força para conter a situação e cumprir a lei. Este objetivamente o trabalho do policial. Mas olha só que cognições estavam lá envolvidas na mente dele. Primeiro pode ser uma questão de sexualidade. Ela é mulher. Que mulher é essa que está dando aí, está fazendo isso aí, está achando que manda, que pode, acontece. Outra pode ser uma questão social. Só porque é médica, está se achando, eu sou polícia, eu que mando. Posso ter uma cognição relacionada aos valores, a polícia tem poder, está sendo desrespeitada, ela é mais um exemplo disso. Provavelmente, então, ele teve um afeto o quê em relação a essa mulher? Contra, negativo a essa pessoa. E ele teve uma predisposição para ação e executou a ação. Que foi o quê? Ser agressivo, violento. Na verdade, não foi só agressivo, ele foi violento. A agressividade bem canalizada é positiva. A gente já ensinou isso.
Só que quando ela é utilizada dessa maneira, com raiva, negativo. E a conduta se consumou. Nisso está a atitude. Então, olha lá, se eu fechar tudo isso numa visão, já tem uma predisposição. Essa predisposição aparece no conjunto da obra, que é a pessoa. Ele começou a ocorrência como? Vocês já viram a predisposição, já viram como era a atitude? Qual? Pronto para o combate e o confronto. Exatamente. Vocês podem ver que a primeira frase do vídeo é: espera aí que vai ver! Ele já foi lá, depois voltou. A atitude já mostrava o caminho. Se a mulher fosse uma pessoa que temesse por si, tivesse também sob controle emocional, talvez ela visse ali uma situação em que ela sairia do prejuízo e ela tivesse sido o quê? Mais cautelosa para essa pessoa. Porque o máximo que aconteceu foi ele jogá-la no chão. Mas tem pessoas que perdem o controle a um nível mais alto, poderia ter acontecido o quê? Um tiro nela. Então ambos poderiam sair perdendo. Eu quero que vocês tenham uma ótica da visão do todo. Ele, como autoridade, tem maior responsabilidade, que deveria ter controlado muito mais suas emoções e percebido que essa atitude poderia ter sido contornada. Isso não precisaria partir dele. Por quê? Ele tinha um parceiro, não tinha não? Sim. O parceiro já poderia ter percebido que esse parceiro, nas suas atitudes, tinha que predisposição a essas cognições, relacionadas a essas condutas, e sabendo que comportamentos ele tem. Porque não deve ter sido a primeira vez. Concorda, gente? Não é? Naquele dia ele agiu assim, porque é isso que o advogado vai falar. Mas dificilmente um comportamento acontece assim, tão espontâneo. Ele vem já de um histórico. E provavelmente já houve outros momentos em que ele tenha passado a linha. E o parceiro dele já deveria ter estado o quê? Mais atento também. Porque provavelmente sobrou um pouco para ele. Mas as pessoas, às vezes, não assumem a responsabilidade. Eles começam a achar que é sempre do outro. Isso atrapalha o desempenho. A impressão que deu, pelo menos para mim, foi uma posição de submissão do parceiro dele. A hora que ele vira e fala assim, me deixa, tira a mão de mim. O parceiro simplesmente abaixa o braço. Não, mas ele continua lá. Ele só não é tão efetivo e às vezes não tão ativo quanto o outro. O outro provavelmente é mais agressivo. A agressividade é energia. Mas ele continuou lá, ele tentou ainda contornar, mas não teve o quê? Força suficiente. Talvez até tenha uma diferença de hierarquia, porque é aparentemente claro que um era mais jovem que o outro. E isso já cria em si uma diferença para poder fazer o quê? A questão de hierarquia. Mas ele sim tomou atitude, porque foi lá, tentou conter. Mas não foi suficiente. Mas ele teve uma atitude o quê? Correta. Só faltou um pouquinho mais de energia. Provavelmente não tinha todas as certezas na mão. Por isso que também não tomou uma ação muito mais efetiva. Ficou inseguro. Exato. A insegurança, gente, é uma das coisas mais percebidas na atitude. A atitude é tudo. Ou seja, eu me predisponho e eu consigo perceber, e o psicólogo percebe. As atitudes vão sendo tomadas no dia a dia pelos comportamentos. As atitudes que vocês emitem são diárias, ou seja, todo mundo já traçou de vocês qual é o seu perfil. Mas eles não têm uma visão técnica, mas têm uma visão social. Então, se você vive de cara fechada, você já tem o seu rótulo. Qual é o seu rótulo? O cara é sisudo, é intransigente, fechado. É uma pessoa difícil. Ao mesmo tempo, emburrada. Exatamente. São as características. Mas é porque já se traçou um perfil pela atitude. A gente supõe que seja assim, porque necessariamente, como eu falei, nem sempre o que está sendo aparente é o que está no comportamento. Mas já é indício. E indício é um forte indicativo. Só que o indício não é suficiente para o psicólogo. Mas ele já usa esses indícios para fazer uma visão mais ampla, que vem dos testes, da dinâmica e da entrevista. Aí ele faz o fechamento. E aí ele consegue ver que tipo de atitude. E ele vai dizer. Por quê? Porque, que nem eu falei para vocês sobre o comportamento. Eu só vou ver o comportamento na prática. Mas a atitude me mostra a predisposição para ação. Se eu estou pedindo para fazer uma atividade e peço para vocês claramente para fazer algo, eu percebo a predisposição. E aí eu percebo como está ou como anda a sua conduta. Não é certeza, mas por isso que se usa vários instrumentos, para ter uma probabilidade maior de sucesso na seleção. E isso que normalmente vai aparecendo
dentro dessas questões de atitude. Vou dar um exemplo para vocês de novo. Eu gostei da aula prática, vou dar outro. Vem você para mim aqui. Vou mostrar para vocês como funciona a questão de atitude. A gente costa para mim. Firme, você vai se soltar sem olhar para trás para eu te pegar. Pode fazer. Qual foi a atitude? Não acreditou. Ele acreditou, ele soltou, mas ele, no final ele ficou o quê? Porque eu demorei para segurar, ele ficou um pouco seguro e deu só uma titubeada. Ele titubeou, tanto que o barulho do pé foi para ele poder achar o equilíbrio. Se ele tivesse só caído, não teria esse som. Por que ele titubeou? Não acredito nisso. Porque ele ainda não acredita 100% em mim. Quando nós temos 100% de certeza de qualquer coisa? Quase nunca. Nós temos duas situações que é 100% de certeza. Primeiro é a morte. 100% de certeza que vocês vão. E o outro é da mudança. Tudo muda. Então é outra certeza que a gente tem. O restante a gente tem diferentes níveis, que são as predisposições aí para a ação. Ele confiou bastante, porque ele chegou bem longe, e depois no final ele se soltou. 60%, 70% ele confia em mim, mas não confia 100%. Mais ou menos isso representa como vocês também veem o dia a dia, as interações e os relacionamentos. Se eu me entrego numa relação 60%, então imagina que eu teria 60% de que ela fosse o quê? Um sucesso. Se eu me entrego 100%, 90%, 99%, mais chances de sucesso. O perfil é mais ou menos isso. Eu preciso de atitudes que sejam bem próximas ao 100% relacionado a algumas características. Controle emocional. Eu quero ter uma predisposição de controle emocional muito alta. Eu quero que realmente as pessoas tenham uma ansiedade muito diminuída. E isso tudo vai ser representado através da atitude. Cada comportamento como o dele vai me dando quanto ele é. E aí se for, por exemplo, o número que o meu menino chutou, 60% a 70%, 60% a 70% é acima um pouco da média. Se fosse considerar perfil, ele estaria apto. Mas como isso não é visto somente em atitude, e é visto em teste, teste faz a mesma referência. Mas eu vou ter que ter 60%, 70% de atitude nesse comportamento, e os testes têm que me oferecer mais ou menos a mesma coisa, para eu poder dar a situação de hábito. E isso mesmo assim não é 100% de certeza, mas é uma probabilidade maior dessa pessoa ter mais sucesso na função que ele escolheu. E é assim que vai sendo feita a análise dessa atitude. Uma dúvida, no caso falou no todo, né? Da parte de você conseguir analisar o perfil de uma pessoa. Vamos supor que ali no polo gráfico, por exemplo, o cara está fazendo polo gráfico e aí sai um pouco de ansiedade ou algo do tipo. Se na entrevista ele não demonstrou isso, não sei se é possível ou não. Mostra um equilíbrio. Mas é isso que ele inapto por conta disso. Não. O teste, gente, é uma referência. Vocês já sabem que teste não é o que determina resultado. Isso é na cabeça dos que acreditam nos mitos. Ah, eu dou todas as respostas para você, logo você é perfeito para a vaga. Não. Só não pode haver discrepâncias. Algumas variações são aceitas. Então houve uma certa ansiedade leve dentro da atitude no papo. Mas, dentro da conduta, mostrou-se equilíbrio. Então, é bem provável que haja equilíbrio. E aí eu posso confirmar através dessa hipótese. Normalmente, a incoerência vem se o teste está com uma ansiedade elevada e ele está na minha frente tranquilo, isso é estranho. E aí eu vou ter que me aprofundar mais na entrevista. Porque pode haver outros sinais que eu não esteja percebendo. São claros os sinais de ansiedade. Já disse para vocês na aula que a gente falou de controle emocional e ansiedade. São claros, não tem como fugir. Vocês podem falar que não tem nada, mas eu vejo. Eu pus vocês na aula prática, né, na última aula, e falei, falem aí na frente. Aí todo mundo meio travando, inseguro, tenso. Já mostra uma atitude. Dentro do esperado, porque é um pouco. Ninguém ficou aqui, que nem na primeira vez que a gente fez, parado. O parado já é elevado. Mesmo que os testes estejam equilibrados, esse tipo de atitude me mostra uma insegurança muito grande. Então eu não vou deixar passar. É bem provável que eu faça algo
ali para fazer uma análise e verificar pontos negativos na aptidão. Porque se congelar, gente, é óbvio que ele não aguenta uma pressão um pouco maior. É óbvio, é evidente, estou vendo. E não adianta ele falar que foi só naquele momento. Já disse que o comportamento não é assim. Se aconteceu nesse momento, acontece em outros momentos. Mas e se nunca aconteceu? É bem provável que ele então não tenha em outros momentos enfrentado situações o quê? Estressantes, maiores. Ele deve ter feito o que a gente falou que acontece quando tem um modelo cognitivo de ansiedade. Estou ali com uma situação que me causa estresse, qual que é o comportamento? Evitativo. Pode sentar aí. É evitativo. E aí ele provavelmente então não participa mais de situações que entram em ansiedade, em conflito. Então isso não significa resolver problema, isso significa fugir dos problemas. Só que olha só, botei você numa situação real, prática, em que você precisa se mostrar. E aí você falha. Ali mostra como é o seu comportamento. E que ali não funciona fugir, porque dentro das áreas de segurança, o policial não foge. Não tem como ele sair pela tangente ali ou escapar. Às vezes ele escapa um pouquinho, escapa, dá uma escondidinha. Mas é impossível quando está sob o quê? Pressão e vigília. Ou seja, está acompanhado pelos tenentes, pelos supervisores, pelos superiores. Como que ele vai escapar? E aí ele vai mostrar todas as deficiências, numa análise mais profunda. É só estar atento. E dá para ver. Não importa essa questão da imagem, dá para ver nas ações. É por isso que eu falo que a gente precisa entender da atitude como indicativo, mas o comportamento como resultado. Certo? Ótimo. Os componentes da atitude. O primeiro, os componentes cognitivos, são as crenças e os conhecimentos. Tudo que você aprendeu, tudo que foi dito como verdade para você e você aceitou, se tornou crença. Conhecimento, tudo que você realmente também acredita como informação e aplica no dia a dia como formação e uso, como se fosse correto uso científico de aprendizado, já é também ali questões de componentes cognitivos. Aí, por exemplo, então, aquela verdade que a gente falou do vídeo, bandido bom é bandido morto. Isso não é um conhecimento, é uma crença. Provavelmente passada por um pai, um parente, alguém próximo, alguém que ele respeita. Se é isso, se é alguém que eu acredito, que eu respeito, que é forte, o que acaba acontecendo? Eu acredito e aceito mais. Então, olha lá, o sentimento pró ou contra? Pró. E aí eu vou seguindo essa crença. Eu aprendo, até aprendo. Fala lá na lei que não pode fazer isso, que ele fez lá no vídeo, não pode bater em ninguém. Ele sabe disso. Mas a crença é mais forte. Então, mesmo que eu saiba, eu sigo a crença. A crença vem com essas questões que já vincularam aprendizados emocionais. Então, elas têm mais poder. E ela é um dos componentes da atitude. O segundo componente é o afetivo. Então, o sentimento pró ou contra em relação a determinado objeto. Posso sentir ali afeição, desejo, ou então posso aversão, ou raiva, ou ódio. Aí mistura as emoções, mas o pró e contra gera essas emoções. E ela já determina algumas atitudes. E o final é o componente comportamental, que é a predisposição íntima, que está relacionada a essas outras coisas que a gente já disse, mais a situação. Então aconteceu agora a situação, eu tenho os elementos e os componentes. Aí gera o comportamento. É aí que eu chego ao resultado. Dificilmente as pessoas mostram realmente quem são, ou realmente mostram completamente as atitudes, se não for em situações reais. A gente pode usar hipóteses, por isso que são criadas em algumas áreas que é exigido um perfil mais elevado, avaliações situacionais, que nem a gente já falou na aula lá de teste. Por que é usada a avaliação situacional? Porque às vezes você tem um controle muito bom para essas questões de reação, tem muito controle em relação a testes, mas eu ainda não tenho um componente final, que é o comportamento. Para isso, eu crio a situação. A situação da avaliação situacional é parecida com a situação real. No Brasil, poucas áreas usam, mas para áreas especializadas é necessário. Por exemplo, no caso da Polícia Militar, para ser um piloto ou tripulante do AG, de aeronave, eles têm avaliação situacional. Como funciona? Bota, depois de todas essas avaliações que vocês fazem, bota aí uma avaliação
prática. Então ele está lá fardado, armado com arma, claro, não real, para fazer abordagens, memorização de situações, estresse, decisões, tudo real. Tudo simulado, né, em relação a real. Quanto mais real, melhor, porque provoca mais ainda as questões emocionais. Nos Estados Unidos, vocês veem em filme exatamente aquelas pistas, né? E no treinamento, vocês passarão por isso. O treinamento, normalmente, vai utilizar-se de situações quase reais, para exatamente provocar esses comportamentos. Se lá na avaliação, principalmente na PM, vocês ainda tiverem problemas, vocês podem ser reavaliados. Então vamos supor que você subiu um muro e congelou. Adivinha? Vai um relatório lá pro coisa falando para ele ser reavaliado. Porque é uma situação real. Tem uma arma, ele prendeu uma bandido, tinha um muro, ele tinha que pular o muro, pular a poça, passar por baixo de não sei o que e salvar lá a vítima. Subiu no muro e ficou paralisado. Entra na fobia, no caso. Entra, no caso, na fobia. Eu falei para vocês que dentro dos testes é difícil perceber a fobia. Mas, olha lá, numa avaliação situacional é possível, porque houve a situação real. Se ele ficou congelado, pode ser fobia. E aí, na reavaliação, agora sim, eu posso fazer uma pesquisa mais efetiva da fobia. Se a fobia for realmente muito alta, ele não atende os perfis. E já que está no probatório, pode ser ali inábil. Isso é comum de acontecer? Acontece algumas vezes. Cabo, né? Aquele cabo para cabo macaco, o cara geralmente dá uma travada. Algumas pessoas, mas um pouco de travada, já falei, gente, é porque a situação real é diferente. O problema é medo exagerado. Chegou no meio, mas nem pra frente. Ele fica lá, tem que tirar a corda, tem que internar, então aí já mostra a fobia. A fobia é um medo exagerado, então aí já não estaria lá. Mas a gente está falando de nada o quê? A gente está falando de nada muito elevado, a gente está falando dentro daquilo que é mediano, que é o de vocês, que normalmente representa inaptidão e aptidão. Os outros são casos excedentes. Tá? Mas quando eu coloco neste momento de comportamento, é aonde se percebe. Deveria ter a situacional? Deveria. Mas não ocorre. Na SAP ocorre parcialmente, porque uma dinâmica é um instrumento psicológico em que eu posso analisar comportamentos. O que mostra em comportamentos na dinâmica é passível de análise para exatamente essas questões aí das atitudes e que podem dar uma previsão dos comportamentos no futuro. Principalmente alguns sinais claros, que representam emoções negativas para as áreas de segurança. Por exemplo, raiva desmedida, comportamentos nesse sentido, com crenças negativas, atitudes de rejeição ao outro, ou seja, não gosta de se socializar, ceticismo, insegurança, e aí que vai sendo percebido para uma análise final, que pode ser negativa se ele não mostrar as atitudes corretas. Certo? Muito bem. Atitude de comportamento, então. Olha lá o resultante. O comportamento resultante de várias atitudes. Elas influem em diversas variáveis. Olha lá. Pode ver aqui. Existem diferenças nessas variáveis. A primeira é o quê? Como gostaria de agir. Este é o desejo. Este desejo vocês representam relacionado àquelas questões ideais. Vocês têm ali padrões. Vocês têm pessoas que vocês se equilibram para fazer análise. Vocês têm ali uma visão, um biotipo, sei lá que mais, que vocês se vinculam e normalmente cria aquilo que gostaria, como gostaria. Então vocês assistem a novela e percebem aquele cara cheio de atitude, que ganha as melhores, né, as mais bonitas modelos, e que tem dinheiro, carro e tudo mais. E tudo isso vocês dão valor para atitude. Vocês percebem que ele tem um padrão de atitude diferente. Quem viu em TV alguém milionário, rico, né, e que tem atitude assim? TV, tá, gente? Porque existe, mas na TV mostra qual? Você mostra um cara assim, oi gente, tudo bem? E ele é milionário. Em quantos filmes? Às vezes aparece um ou dois, né? Mas é raro. A maior parte mostra quem? Os caras seguros, forte e que conseguiu com garra o sucesso. Este é um padrão, este é um estereótipo. Necessariamente não é real, porque se a gente for lá para os nerds, a gente vai ver o Bill Gates, esses caras que ganharam dinheiro com a inteligência. Mas quando a gente fala, né, de uma imagem, a gente consegue ver a imagem sempre de alguém firme, seguro, forte.
Da mesma maneira que é a imagem de quem? Do policial, gente. Vocês imaginam, então, eu chegar na sala para dar uma orientação de segurança policial, aí eu entro fardado. Oi, gente. Tudo bem? Então, vocês não vão gostar. É automático quebrar o vínculo. É automático não ter uma imagem. As pessoas traçam a imagem da autoridade sempre com um ar de superioridade. Tanto física, mental, intelectual. No Brasil está perdendo isso, exatamente porque a mídia vai detonando. E aí vai falando que é truculento, burro, ignorante. Mas na verdade nunca houve, em nenhum momento da história da polícia, um ingresso tão grande de pessoas com nível superior. Então, quer dizer, está subindo esse nível. Existem ali pessoas extremamente intelectualizadas, alguns até mestres e doutores. Já fiz a avaliação psicológica de alguns mestres e doutores lá. Para querer ser soldado às vezes, que é muito estranho. Mas estavam lá. E se eles não têm a imagem também e a postura, isso não está relacionado à força. Senão meu menino estava ferrado. Tem a ver com o quê? Com atitude. Ele tem atitude, meu menino tem atitude. E aí, como é que tá? Falei que ele vai ter que botar um pouquinho de massa ali, mas depois de um certo tempo de escola vai ter. Não tem problema não. Ele fica aqui, é. O cara que já, uns aninhos já fica todo manadinho. Então, no final, esse desejo move os comportamentos, mas necessariamente muitas pessoas podem ter esse desejo e não ser. E o psicólogo vai tentar separar. O segundo elemento tem a ver com o deve agir. Esse vem com aquilo que vocês conhecem sobre as regras sociais. Então, quando eu pergunto sobre questões básicas e que vocês entram em conflito, é por causa disso. Porque vocês sabem o que é ideal social. Tanto é que muitos mentem, né, na hora da avaliação. Ah, por que você quer ser policial? Eu quero ajudar a sociedade, protegê-la. Que papagaiada! Que papagaiada! Nem é o perfil policial, gente. Não tenha. Isso aí é uma atitude de um cara do Médicos Sem Fronteiras. É a atitude do assistente social que quer lutar pelas causas. É o líder comunitário que tem essa atitude. O policial não quer isso. O policial quer ser autoridade. Ele quer se investir de um certo nível de poder e autoridade. E ele, normalmente, para isso, também busca as outras questões que são comuns no dia a dia. Financeira, estabilidade. Aí sim, e aí tem a imagem, estabilidade, e aí cria um vínculo. E aí ele consegue desenhar o perfil. Mas aí tem lá essas normas que vocês acreditam que sejam da sociedade e coloca esse valor, ajudar, proteger pessoas. Isso está lá dentro de algumas regras, mas não é normalmente o perfil de um policial. Isso é uma consequência do trabalho policial. A proteção, ajudar. Porque ele é responsável pela segurança pública. Necessariamente não é para ajudar, blá, blá, blá. Ele é responsável pela segurança. Muitas das vezes ele nem vai ajudar. Teoricamente ele vai até, entre a visão social, atrapalhar. Quem não viu a greve aí dos professores? Não está atacando a polícia pra caramba, dizendo que a polícia é agressiva, é violenta. Por quê? Porque o papel dela é proteger o quê? O cidadão, os patrimônios. Então, o que ele está fazendo lá? Isso. Professor. Espancando o professor, segundo a mídia. Segundo a mídia, espancando os professores. Mas ele, na verdade, segue ordens e duvido que alguém lá está realmente interessado em ser violento com professores. Um ou outro pode ser que tenha, mas ali se recebe ordens para manter a segurança e a ordem pública. E os professores, naquela condição, estão subvertendo a ordem pública. Então eles só cumprem a lei. E eles ganham esta imagem de que estão ali, nossa, eles querem... Isso é uma questão de governo, de leis, de regras, de governantes. Não tem a ver com a polícia, porque a polícia cumpre as regras. Mas sempre cai pra cima. Sempre, porque, gente, É escudo do ninguém, olha só sobre essa questão que a gente vem falando de comportamento e atitude. Ninguém vai lembrar de coisas que estão relacionadas a quem não é tangível. A gente precisa da tangibilidade. O que é isso? Então vamos supor que eu queira fazer sucesso no meu negócio. Eu tenho que ir no corpo a corpo e falar sobre isso, tocar pessoas. As pessoas precisam disso.
Se ela não consegue ter esse toque, pelo menos na internet vai ter que ter imagens minhas, vídeos meus. Eu vou ter que pelo menos causar um pouquinho dessa impressão, porque senão eu não crio vínculo. Eu vejo uma vez e apago. Nós fazemos recordações maiores quando temos proximidade. Contato é fundamental, por isso que nenhum político largou isso. O político fala na mídia, fala na TV, rádio, jornais, tem panfleto para tudo quanto é lado, e muitos vão beijar bebês, comer buchada de bode. Porque eu tenho que parecer próximo e você tem que acreditar. Se você acredita, você diz para o outro que eu sou bom. Aí esse outro acredita em você. E se você é uma pessoa que ele confia, ele vota no que você está indicando. Isso cria-se uma cadeia, gente. Vai fazendo assim, ó. O contrário também é verdade. Tanto é que se eu tenho um restaurante e você come lá e o negócio é horrível, você vai transmitir isso para um grupo de pessoas que acreditam em você, que vão fazer isso correr muito mais do que a notícia boa. Porque nós temos memória maior para coisas negativas. É uma tendência humana. Coisas boas não nos protegiam muito para a vida, traziam prazer, mas não nos protegia. Lembrar de coisas negativas nos protegia mais, muito. Então lembrar de coisas negativas é muito mais fácil. Tem até um exemplo nos vídeos indicativos com o Godri falando. O que aconteceu no dia 11 de novembro? Opa, perdão. 11 de setembro, perdão. Já viram isso? Sem pegadinha. Sem pegadinha. 11 de setembro, todo mundo sabe o que aconteceu. Aí ele inverteu no vídeo. No vídeo ele fala o que aconteceu no dia... Aí ele muda para o 9, né? No dia 9 do 11. Então ele fala primeiro do 11 do 9, depois do 9 do 11. O que aconteceu no dia 9 do 11? Deus sabe Deus. Caiu o Muro de Berlim. O Muro de Berlim, gente, foi um marco histórico que está nos livros e que foi a coisa mais importante naquele ano. E aconteceu antes. E mesmo assim não é tão importante. Mas o World Trade Center, o terrorismo, a gente já começa a ver. E a gente lembra mais. Se causa um pouquinho mais de dano, a gente recorda mais. A gente ficou mais preocupado com o ebola do que a dengue. Tanto que os casos de dengue aumentou absurdamente. Agora está matando, agora vira o quê? Uma preocupação real. Nós deixamos chegar até o fim o negócio da água, porque não parece. Não é porque é real. Eu posso falar que está caindo pouco na torneira, que a gente vai passar a necessidade. Mas enquanto eu abro a torneira e bebo água, significa o quê? Você balela. Tem água pra caramba. E aí eu vou cedendo a isso. E não importa lá, se tem água, tô nem aí. Não sinto. Problema isso é mentira. Aí quando tá faltando mesmo, aí começo a perceber. Então nossa mente tem uma predisposição a isso. E é importante saber. Por quê? As normas sociais se alteram, mudam, e as pessoas precisavam entender essas mudanças. Senão começam a fazer esses comentários, como eu falei aí da hora da escolha. Por que você quer ser? Aí fala coisas que no social parece bonito, mas não é efetivo. Ou então, algumas coisas nem são bonitas e mesmo assim a pessoa fala. No ideal, por exemplo, da homossexualidade, as pessoas dizem que é natural, é normal. E depois elas começam a se contradizer automaticamente, porque não é real, mas ele segue ali, ó, o que as normas provavelmente dizem. As normas dizem, já que a lei está seguindo isso, de que a gente deveria respeitar, que a gente não deveria se importar, e beleza. Mas aí no fundo a gente tem crenças que dizem o contrário. E a gente vai lutando contra isso. Tem que entender. E o último seria como regularmente age. Aí seria os atos. Vocês percebem que tem diferença de como você gostaria, de como deve e como realmente age. E é isso que o psicólogo fica atento. Ele sabe que se você é uma pessoa coerente e equilibrada, o como você gostaria de agir é como você sabe que deve agir e também como regularmente age. E se você não é assim, você pode mostrar em alguns testes ou na entrevista aquilo que sabe, né, o que a norma social diz, mas nos comportamentos age como regularmente faz. Que é um hábito. Hábito não se muda muito fácil. Hábitos levam muito tempo para alterar. Às vezes alguns aqui mudaram alguns hábitos. Quem já largou o cigarro aqui? Largar o cigarro, como foi difícil? Foi chato, hein?
Chato. Por quê? Porque primeiro momento é um vício, é droga, é químico. Mas depois de um certo tempo, isso vai passando quimicamente. E o que fica e que ainda faz com que as pessoas lembrem é o hábito. O hábito é uma memória emocional. E aí que é o poder do cigarro. O cigarro, ele vincula dois componentes, o químico e o emocional. Então, o químico é aquele equilíbrio, mas ele passa depois, se você passar pela fase de abstinência, depois ele já diminui. Você não vai ter mais a droga no organismo. Mas e o hábito? E quando você levanta, toma um cafezinho, já sente que vontade. Acender um cigarro. Deu uma asinha, já dá uma olhadinha pro lado, já quer acender um cigarro. Tá entre os amigos, batendo papo, bebendo cervejinha, já que tá procurando? Cigarro. Tá vendo um filme? Cigarro. E um hábito, tudo de bom. Todos os sentimentos positivos, tudo que a gente tem contato, estava vinculado ao quê? Ao elemento. É como se tirasse um filho de vocês, depois de um certo tempo de história, e falasse, ele não existe. Existe, e a gente lembra, a gente quer, a gente sente falta, como se fosse um membro da família. O cigarro ele ganha esse status, porque ele é muito forte. Posso dizer que hoje não. Mas hoje... Mais os primeiros meses foi... Sim, mas olha só que interessante, gente. Se foi para o cérebro, é eterno. Lembra da memória, não? Sim. Então, o cérebro já registrou. Um dia, se mesmo que ele esteja ali relaxado, estiver dormindo, o cérebro ainda vai acessar ele fumando. Às vezes ele vai levantar, sentir alguma coisa, vai sentir água na boca por causa do cigarro. Ele vai sentir as mesmas emoções, que é o que acontece quando vocês relembram de coisas prazerosas do passado. Quem aqui nunca estava passando por uma rua e sentiu um cheirinho de comida igual da vovó? E de repente dá aquela... E aí vem tudo na mente de saudade, de sentimentos difusos, porque a lembrança é daquilo. Saudosismo. Nós temos vários momentos desses. Por isso que as pessoas gostam de ficar no automático, porque elas esquecem isso. Quando a gente tem uma lembrança negativa e a gente não está com autoconhecimento e não resolveu e não superou, ou então teve realmente autoentendimento para saber que situações ruins acontecem, as pessoas vão ter uma tendência a ficar sempre relembrando. E os sentimentos negativos começam a voltar. Isso cria ciclos de dependência. E aí é por isso que às vezes a pessoa tem que dar uma desligada. Alguns sintomas, né, começam a aparecer, e a gente começa a falar, vai passear, né, para tentar tirar ela do foco. Mas não adianta, só tirar ela do foco não resolve o problema, é igual a ansiedade. Vocês evitarem de falar em público não significa resolver o problema. Então vocês podem ter aqui, ficou 30 anos sem nenhum problema de falar em público, porque não falou mais. E aí vai lá, foi promovido a chefe aos 40 anos, vai ter que falar numa reunião para uma plateia. Adivinha? Vai voltar. Só não vai acontecer isso se eu já tiver superado tudo isso durante o caminho. E aí chego naquele momento e lido com ele. Senão, eu vou sentir novamente. Então, preciso entender. E aí, o último componente são as consequências esperadas, que são as expectativas, que criam as maiores inseguranças e trazem em vocês um problema da estima. Esse final aqui também é um complexo. Muitos de vocês devem estar carregando exatamente isso nas costas, do tipo, né? Você vai passar, meu. Você tem todo o perfil, vai ser facinho. E aí você começa a criar o quê? Expectativas. As pessoas já estão até fazendo a placa lá de comemoração para o churrasco da sua formatura. Isso cria ou não cria expectativa? Aí eu começo a carregar um peso maior. O que acontece com a minha atitude? Estava seguro e tranquilo. Aí agora começa a fazer o quê? A recuar. Porque agora tem uma possibilidade real de frustrar pessoas. É responsabilidade? Hã? Uma responsabilidade. Quem assume. Por isso que é expectativa. O real seria que vocês não assumissem em excesso de expectativas dos outros. Expectativas deveriam ser o quê? Pessoais e com controle. Porque, assim, acredito eu que passa na nossa cabeça que é melhor a gente surpreender as pessoas do que a gente decepcionar elas, né? A gente quer isso, mas isso não é uma realidade. Isso é uma possível consequência. As possíveis consequências, normalmente nós não controlamos, porque isso está relacionado ao futuro. Quem que é o maior causador de ansiedade? O futuro. O que mais aumenta nossas inseguranças? As expectativas, porque as expectativas estão relacionadas ao futuro. Então elas começam a causar essa sensação. E a gente realmente, só que aí o que acontece?
Tem vários mecanismos que as pessoas usam aqui. Algumas começam a não querer deixar expectativas. Então é uma pessoa largada, que faz tudo de qualquer jeito, tudo nem aí, para as pessoas falarem, é um relaxado. Aí qualquer resultado dele, mesmo que seja positivo, não é valorizado, porque ele não está tentando atingir expectativas. Isso facilita o trabalho dele. Mas aí ele também não sobe, por quê? Porque tem que manter o papel e a atitude de relaxado. Vocês provavelmente representam a outra parte, que tem que provar para os outros que é melhor, que é superior. Que não se sentem felizes se não der para os outros aquele resultado esperado. E isso vai virando, além da expectativa, uma coisa pessoal. Meu objetivo era passar, era meu, ser policial, e aí eu esqueço disso e começo a me concentrar somente em atender. E isso normalmente não traz felicidade, por isso que algumas pessoas sofrem. Então eu tenho uma expectativa, eu passo no melhor vestibular da USP, mas não adianta nada, porque não era o que eu queria. Esse sentimento de frustração mais forte. Sim, porque olha a última frase aqui, interesse é um dos responsáveis por isso. A maior correspondência entre atitude e comportamento, quanto maior for o interesse do objeto que se quer. Às vezes, vocês querem tanto atender as expectativas de um pai, tanto, que isso faz maior correspondência entre atitude e comportamento. Mas não tem a ver com o seu objetivo. Então isso pode alongar-se numa vida inteira de sofrimento. Porque agora não depende de você, depende de quem? A aprovação do pai. E olha só o que eu aprendi na vida. Se eu ficar esperando dele e nunca vir, adivinha o que vai acontecer comigo? Eu vou passar uma vida frustrada, já como vocês aprenderam na outra aula. Eu vou levar isso para a vida inteira. Sim, eu não estava fugindo do assunto, eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu sempre, o objetivo, sim, o pessoal falava que eu sempre jogava bola bem, né? E sempre que eu ia ser jogador de futebol. Até que eu fui até jogar no time. Só que eu chegando lá, eu vi que não era aquilo pra mim. Só que tinha um monte de pessoas na expectativa por eu ser. E aí você joga durante muitos tempos. lá. Mas com a responsabilidade no ombro. E se eu fracassar aqui, o pessoal esperando que eu fosse. É exatamente. Só que aí eu falei, eu tô fazendo isso por eles, não por mim. Então não adianta nada. Aí peguei minhas coisas e vim pra cá. Isso. Aí o autoconhecimento corrige. Se não corrigir, carrega até o fim. E pais, aí eu tenho pessoas que às vezes você atende com 60 anos e o pai faleceu. Então ele nunca atendeu essa expectativa. Então, gente, ele continua frustrado. Vai ter que baixar no terreiro o pai e vai falar, filho, você conseguiu. Ou não, né? Ou não. Ou ele vai ter que ter o autoconhecimento. E aceitar que ele jamais deveria ter esperado isso única e exclusivamente de outra pessoa para superar esses desafios. E a expectativa dele aí seria sanada. Aí ele teria mais energia para dispor para coisas de próprio interesse, em vez de atender os interesses alheios. Tá? Então, Alexandre, seria bom a gente não falar, então, algumas coisas nossas, pessoais, no caso, um pouco prestar um concurso, falar para a família, por exemplo, que aí o pessoal fica... Claro que não. Você tem que falar para a família. Na verdade, quem escondeu aí da família me mostra uma atitude. Qual é a atitude? Talvez insegura. Porque, olha só. Olha lá, é uma atitude, não estou... muitos fizeram a expressão assim, não, mentira, Mas eu estou certo, não está. Mesmo que vocês acreditem que estejam, a atitude é Eu já achava melhor insegura. também não contar. Hã? Eu já achava melhor também não contar. Então, mas Poucas isso pessoas sabem. é o que eu falei no antigo slide, é insegurança. Por quê? Eu tenho que ser claro sobre os meus objetivos, senão eu estou fazendo fuga. Fuga gera um hábito, que é continuar fugindo. Então eu faço uma atitude e em vez de contar eu vou começar a fazer o quê? Evitar. Vira um hábito. Não estou brincando, vira um hábito. Quem viu aquele cara do rojão que botou na bolsa porque não poderia assumir que errou? Porque fez todo um escândalo que o cara tem bomba, o cara não tem. Eu assumo o quê? As consequências, olha, não tinha bomba. Felizmente errei e assumo a responsabilidade. Mas as pessoas não fazem isso, o que elas fazem? esconde, né? Elas escondem. Quantas pessoas, isso vira hábito. As pessoas não começam a fazer a coisa, depois finge que não fez, joga para do armário, e depois todo mundo pergunta quem fez, ele fica como? Isso, é esse o comportamento que acaba criando. Eu sei que a tendência é positiva. Qual que é a tendência? Evitar que as pessoas te cobrem, evitar que as pessoas sofram, mas olha só, é uma realidade que pode acontecer.
Então, todos já deveriam estar lidando com ela. Porque senão você vai chegar num momento e vai fazer o quê? Depois que passar, vai falar o quê? Sou policial, agora vai ter que lidar com todas as consequências, sem todo o aprendizado. Isso pode gerar conflitos muito o quê? Maiores. É como não falar para a esposa, né, que vai fazer isso. É estranhíssimo. Tem um lado de superstição nisso aí que as pessoas Não, falam. não tem, é que... De não conta pra não dar errado. Não, então, mas isso na verdade é só o quê, gente? Olha as cognições, as crenças são assim, ó. Muita gente torce a seu favor, mas também tem uma... Sim, mas o mundo seria assim de qualquer maneira. Você conta pra minha irmã, é uma fofoqueira. Não, são poucas pessoas que sabem. Ótimo, ó. Não preciso sair divulgando no jornal. Ó, você é policial. Não. Mas as pessoas que realmente são importantes, elas deveriam saber. Senão você realmente está omitindo. E isso é insegurança. Isso da insegurança é um perigo que eu falei para vocês, porque ele se torna comportamento. Depois de um certo tempo fazendo aquilo, gente, mesmo que vocês não queiram, é automático. É automático, não estou brincando. Vocês vão, por exemplo, quem faz isso em relacionamento, né? Tem que falar aquilo e não falo. Lembra dessa atividade? Aí eu seguro. Aí depois eu não falo de novo outra coisa. Aí o comportamento que está acontecendo vai aumentar, não vai diminuir. Porque não há nenhuma barreira negativa ao comportamento. Aí depois de um certo tempo, vocês vêm com esse papinho que eu escutei aí, que explode. Não existe explosão. Eu nunca gostei dessa merda. Só não disse. Se eu não disse, não tem como as pessoas agirem sabendo, porque elas não sabem. Na visão delas, é como se você fosse na casa da sogra e ela fizesse buchada. E você odeia buchada, mas você come a buchada e ainda diz que está o quê? Gostoso. Tá bom. Puxa, para agradar ele, eu vou sempre fazer buchada. Aí você vai comer buchada para muito tempo. Aí depois da quinta vez, sexta vez, vem chegar, eu odeio buchada. Aí você cria um conflito. Porque se você tivesse dito no primeiro dia, olha, eu realmente não gosto de buchada, você ganharia um pouquinho de fama de, é meio fresco, mas ela se adaptaria, você comeria porque gosta, e essa situação já teria sido o quê? Resolvida. E não teria essa carga negativa durante um período de 6 vezes de buchada de bote. Ou não, né? Ou ela cozinharia mais pra você. Ou não, né? Ou ela não cozinharia mais pra você. Sim. É conflito, vai gerar conflito. No final vai haver conflito. Ela vai fazer agora cognições sem a base realidade. Ó. A base realidade é assim, depois de 6 se você falar isso pra mim, eu não vou fazer mais nada pra você. Essa é a lógica. Mas se eu falo na primeira vez que só disso eu não gosto, ela ainda vai tentar. Porque ainda não, eu não sabia, havia uma coisa que foi uma barreira, mas eu já mostrei o meu problema, e isso é facilmente equilibrado. Isso é atitude. Para mim, eu quando contei na minha família, estaria participando do concurso da polícia e tudo, o mais construtivo foi exatamente ouvir o outro lado. Pessoas falavam para mim, por exemplo, pô, mas você trabalha com sistemas, vai sair da área de sistemas, você é policial e tal. Foi até uma maneira de eu poder mostrar, sim, a minha escolha, é o que eu quero ser um policial militar. Já é um treino para outros argumentos. Porque se você não tinha se questionado por quê, você teria que responder questões sem sentido. O que você quer? Não sei, eu quero ser polícia. Não teria. Agora, como ele reflete, ele consegue mostrar os pontos de vista. E importante ou não, ou se eles decidem ou não, eu ainda não vou atender as minhas expectativas, vou seguir as minhas próprias decisões. Isso fortalece a atitude. Isso define o caráter. Se vocês queriam saber o que é o caráter, é exatamente isso. Diferente das situações externas, eu vou seguir um certo padrão de conduta. Ele se define não pela realidade propriamente dita, mas pelos valores que eu construí, pelas experiências que eu tive, pela argumentação que eu tenho sobre os meus próprios desejos, saberes, e não comparativos. Se a gente não tem esse padrão bem estabelecido, a gente vai tendo diferenças de análise. Por isso que eu coloquei o próximo, outros processos psicológicos que acabam criando isso. Um deles é a percepção. As atitudes influenciam a percepção da realidade. Então, por exemplo, quem defendeu ali, não, mas eu não escondi, provavelmente já criou o quê? Atitudes para quebrar essa percepção, para alterar isso. Senão, eu posso entrar em contato com o que é real e posso negá-lo. Então, vamos supor que eu fiz aqui a análise psicológica e falei para ele, lá, estivesse fazendo na seleção, você não passou porque você é inseguro. Ele vai falar exatamente isso, mas eu não sou, eu faço isso, isso e isso. Esta é a percepção dele da realidade.
e não tem a percepção daqui, das análises, ele só vê o que quer ver. Isso cria mitos. A percepção ajuda a criar mitos. Então, por exemplo, na lua cheia o negócio pega. Vou ficar louco na lua cheia. Mito. Na verdade, em outros dias corre tanto ou até mais do que nos dias de lua cheia. Mas eu dou mais atenção no dia de lua cheia. E aí eu fico atento para a lua cheia e as coisas acontecendo. Aí eu faço o quê? Altero a percepção da realidade. E transformo aquilo que eu acredito em fato. E não é fato. Na verdade, não é. Vamos usar o da droga. A droga é fácil para criar mito. Bandido bom, bandido morto. É fácil, porque fica parecendo que se eu matar os bandidos, eu excluo a maldade do mundo e não haverá mais crime. Tem gente que acreditou nisso e fez o quê? Pena de morte. Resolveu? Não. Não mudou nada o índice de criminalidade. Nada. Então, olha lá. Não é verdade. Era uma suposição. Porque, teoricamente, todo mundo tem dentro de si a possibilidade de ser tão bom quanto tão ruim. Depende somente do quê? Do entendimento da sua própria personalidade, das suas condutas e dos seus comportamentos. E pode ser o que ele quiser. Tem livre-arbítrio. E isso que normalmente as pessoas não entendem e julgavam que matando resolveria. Na verdade, até a lógica é errada. Se eu, como policial, mato um cara porque bandido bom é bandido morto, eu descumpro a lei. Na verdade, eu me torno exatamente o quê? Então eu teria que matar o policial. Na verdade matei o bandido. Agora sim, outro bandido. Como no filme lá, da Angelina Jolie. O procurado. Né? No procurado, ela tem o dever de matar aqueles que são maus. E aí, depois de um certo tempo, o cara escondeu lá, olha como interesse é interesse, né? A realidade mudou para ele, olha, mandou o nome dele e já falou, mas não é assim, então melhor. Aí mudou a realidade. Os outros ainda continuavam acreditando que estavam fazendo a coisa certa. Quando ela descobriu que ela não estava fazendo a coisa certa, o certo, já que está seguindo aquela regra de que o mal tem que ser morto, eles mesmos se mataram. Pronto, resolvido o problema. Matou todo mundo. Na verdade, alguns se acertaram, ficaram lá paradinhos. A ideia é exatamente entender que eu tenho que ter fundamentação maior, senão a percepção vai alterar a minha visão para eu poder ver aquilo que eu quero ver. Mas eu sou seguro. Eu sou seguro, eu sou tranquilo. Cara, você não está vendo a realidade, você está querendo ver outra coisa, mas não é uma realidade. Eu sou extrovertido, exatamente. Não adianta, não é real. E aí eu preciso fazer as mudanças. A motivação é o desencadeamento, nesse sentido, do comportamento versus interesse ou desejo. Se eu entendo que aquilo é necessário, eu percebo realmente que não posso seguir esse caminho, porque senão não vou conseguir o que desejo, eu tenho duas opções. Desistir do desejo, ou eu vou fazer a segunda coisa que eu falei para vocês, que é certeza. Mudança. Se eu não fizer as mudanças, então eu não vou conseguir fazer nenhuma das alterações. Na aula de motivação a gente trabalhou muito disso. E o último é a aprendizagem, que está relacionado ao quê? A hipótese. O material de atitude favorável é mais fácil de ser assimilado do que aquele com atitude desfavorável. Isso aqui, gente, também acontece bastante. Este daqui que tem, às vezes, né, que aquilo que é mais favorável, que eu gosto, as pessoas tendem a ir mais. É mais fácil, é o que eu mais vi facilidade. É o que vai estar da moda. O outro, às vezes, é mais difícil, tal, as pessoas querem fugir um pouco. Por isso que é tão difícil a academia. A academia existe disciplina, é difícil, as pessoas não conseguem ter tanto. E como elas não têm motivação certa, às vezes elas não conseguem manter uma rotina e não vira hábito. Aí vem aquela coisa da moda. E a moda começa a vender, porque as pessoas começam a querer ter aquela percepção. Às vezes a percepção é distorcida, que a gente falou. E aí, por exemplo, em vez de ir numa academia, eu compro um aparelho, subo em cima dele e fico assim, e acho que vou ter aquele corpo sarado do comercial. Vem um videozinho ainda. Olha lá, vem um videozinho aí de como aproveitar 100%, não fazer nada e deixar a máquina trabalhar para você. Que sonho, gente. Quem não gostaria? Quem não gostaria? Mas é uma propaganda mexendo com percepção. Eu boto alguém musculoso e boto alguém
em cima daquela máquina. Automaticamente eu vinculo e falo que aí eu vejo as minhas necessidades, não tenho tanta motivação, aquilo é mais fácil, aí é o meu caminho. Mas como existe esses equipamentos? Normalmente ninguém usa. Os aparelhos, gente, não servem para nada. As pessoas compram e viram cabides de luxo. Vai ter roupa, camisa, vai virar mesa. Tudo isso, menos alguém em cima dele chacoalhando. Chacoalha um grupinho de vezes, umas 2, 3 vezes para fazer tipo, mas depois para. Por isso que você vê a academia cheia sempre em novembro, dezembro, porque o carnaval. Exato, é um motivo, uma coisa. O restante não é disciplina, então não tem. Então, a aprendizagem só serve para aquele momento. Eu falo isso muito do curso. Eu brinco com vocês o tempo todo. A pessoa começa a relaxar, ela começa a se desligar. Aí depois, vai chegando mais perto, ela começa a correr. Ela faz tudo de última hora. E aí quando a gente vai fazendo as avaliações, eu percebo claramente quem fez ou quem não fez mudança. Quem fez mudança tinha uma motivação maior. Quem não fez mudança, queria, mas depois, e aí vai rolando. E aí chega no momento final, corre. Mas no correr, não se ganha. É como ir num dia na academia, em novembro, né, num dia de novembro, tentar puxar as 10 horas e achar que vai sair musculoso. Não vai. Parece sair com uma lesão na coluna e vai passar mais ano mais se tratando. É assim que acontece. Alexandre, uma reportagem do policial estava numa boate e ele se envolveu numa confusão. Né? Aí ele deu um tiro para cima de advertência. Ah, que lindo. Os envolvidos pegaram a arma dele e mataram ele. Você viu essa reportagem? Eu ouvi falar. Então, aí eu falo, e se ele atira no... Tava certo, qual o problema? E a Isso que eu mídia? falo da atitude, ó. Lembra que eu falei ali da atitude? O que ela envolve? Legítima defesa, cacete. Por que não tirou da pessoa? Cometeu uma infração atirando pra cima e aí deixa você tomar da arma. Exato, olha lá. Por que não faz isso? Porque tem lá crenças que impedem. Talvez tenha assistido muita TV. E aí compara uma imagem a dele. Ah, o cara ali jogou a mulher e foi mandado embora. Eu atirava, você não. Gente, existe a legítima defesa. Você só tem que ter consciência correta de que é legítima defesa. Pode ver que o resultado final mostrou que era. Já que foi tirada a arma na mão dele e mataram ele, era legítima defesa. E ainda deveria ter feito todo o procedimento correto. 2 tiros no peito de cada um. Se ele tem uma pistola, ele vai ter um armamento acima de 10 munições, dava pelo menos para matar 5. Uma boate com 50. Pelo menos 5. Os primeiros 5 pararam, exato. A atitude é tudo. Uma mulher sozinha dentro do estádio, dentro daquela gravação da Globo. Uma só, mantendo todo mundo à distância, com um cacetete. Por quê? Atitude. Vem que aqui tem, eu estou seguro, não estou vacilando. As pessoas, elas veem medo, como qualquer outra pessoa. Não vi confiança, vi perda de controle emocional, ela assume o controle, ela se arrisca. Mas se ela se arriscou e você tem controle, você atira sem problema nenhum. É o tal negócio. É 2, paro. É 2, paro. Quero ver depois que é o bom primeiro. 2, paro. Agora, se eu estou atirando para cima, tem um espaço gigante para uma invasão. Não estou de olho no perigo. Ninguém diz aqui, gente, que vocês não podem tomar as medidas policiais. O delegado ainda, se fosse ao contrário, ele tivesse efetuado os esparmatados do ladrão, o delegado ainda podia foder ele em relação a falar que foi o excesso, né? Mas ali não, ali tem ocorrência. Gente, olha só, o que determina risco, para até exatamente ser avaliado como um perigo a mim, como legítima defesa. Tá lá numa favela, o cara tá com uma furadeira, num dia de tiroteio, apontando, furando para baixo. E foi morto pelo cara do golpe. Isso. E aí? Foi inocentado. Por quê? Olha só, estamos num tiroteio. Estou defendendo a vida. Estava apontando para baixo. Vale legítima defesa. Se eu estou numa boate, aí posso avaliar pela conduta final. O que eu estava fazendo na boate? Se eu sou segurança, eu estou cometendo uma infração. Você já tem que assumir os riscos. Então você vai ser punido por isso. Você vai ser punido por isso. Isso é errado. Mas pela legítima defesa, não importa. Agora, não importa, porque é legítima defesa. Legítima defesa significa o quê? De que aquilo foi usado de força
equilibrada ao perigo. Então vamos usar ali, ó, meu menino, sempre uso como exemplo. Olha o tamanho da criança. Se ele está ali vindo na minha direção, vermelho de ódio, tem lá na camisa dele, sou pitbull e mato mesmo, né? E eu estou falando para ele, pare, e ele continua vindo, 2 tiros, assumiu o risco. Só tem que ter 2 tiros no peito dele. O problema é que se ele tem 2 tiros, depois ainda dou mais 2, aí já não. Mas 2 tiros no peito e ele parou, eu paro. Se ele não parar e continuar vindo, Nesse mais caso, 2. era bom dar um 5, meu. Mas eu espero, porque o procedimento é 2 e espero. Procedimento. São 2 tiros. Por exemplo, a imprudência. Tá uma aglomeração, aí eu tiro pro alto, tem um infeliz curioso olhando lá de cima. Aí você acontece muito feliz. Aí, gente, é crime, porque não é disparo. Não posso fazer disparo de GDPT. Isso é errado. Mas o cara curioso tinha que estar olhando lá. Sim. Aí já deve ter Então, o acontecido um senhor caso que teve o semelhante. apartamento invadido pelo aquele rapaz lá drogado, lá que pensou que era a casa dele e não era, você viu esse caso? Eu vi. Que Foi vítima de subiu um defesa. andar acima. Eu vou arrebentar a porta achando que ela Isso aqui é aposentado, né? Tá certo, legítima defesa, não vai dar nada, gente. É defesa. Defesa. O outro não, porque ele está atirando para cima. Ele está assumindo risco. Não tem procedimento de atirar para cima. Isso não existe. Isso é filme. Você tem que assustar ninguém. Isso é filme antigo, porque nem filme novo tem mais isso. Ou você acha, você não. Não existe mais tiro de advertência. Isso é coisa de óbvio. Isso eu falei. Lembra da percepção? Eu tenho que ter conhecimento correto, senão a percepção vai se moldando. Ele não tinha, e aí ele atira para cima. Acha que isso é solução. Na verdade, não. Tirar para baixo, essas coisas, porque significa dar errado. Na verdade, é tiro para frente. Só acabar com o baile funk, né? Igual a avó. Né? Só acabar com o baile funk, igual a avó. Às vezes. Ficou um, velho. Certo? Em relação à atitude, eu lembro de uma vez, estava tendo um jogo do Palmeiras, e eu não lembro como aconteceu o incidente, eu só me lembro, essa imagem ficou bem gravada na minha cabeça, de mais ou menos uns 4, 5 policiais, sendo 2 femininas e uns 3 masculinos, mas era nítido, era perceptível demais o rosto de medo e de pavor delas. Então o que aconteceu? Os caras da torcida ganharam aquilo, viram que elas estavam amedrontadas, os caras pulavam em cima, davam uma porrada, batiam. Sim, gente, olha, nós somos comportamento. Atitudes de fragilidade chamam um pouco daquilo errado que nós temos, que é o comportamento agressivo. Lembra que eu falei no comportamento? Que o comportamento agressivo ganha do passivo, porque o passivo tem medo, e isso aumenta a possibilidade de um comportamento ser emitido? É isso que acontece. E vira, caiu, aumenta. A teoria da presa e predador. Exatamente, tem isso. Gente, mudança de atitude. Há possibilidade. As atividades são passíveis de mudança. Há uma interdependência. Então, olha lá, os componentes cognitivos, afetivos e comportamentais que integram as atitudes influenciam mutuamente para a direção e um estado de harmonia. Então, eu vou ter cognições, afetivos e comportamento para gerar um estado de harmonia. Não importa se é bom ou ruim, mas eu sempre quero ter equilíbrio. E aí o que acontece? Qualquer mudança num desses tipos, né, num desses tipos de componentes, vai modificar o outro. Então eu vou dar exemplos, para vocês ficarem sabendo como. Vamos supor que eu tenho ali, ó, um pensamento. Meu pensamento é de que mulher, no lugar de mulher é em casa, esquentando barriga no tanque. Isso. Eu vou emitir então ali, ó, essas questões afetivas. Vou gostar de mulher passiva, que vocês falaram aí, porque aí eu me sinto mais à vontade. E vou ter comportamentos, que é mandar, controlar e assim por diante. Se eu mudar o cognitivo e falar assim, puxa, errado isso, mulher tem direito igual, a lei está certa, eu que estou viajando, automaticamente muda o meu afetivo, porque aí eu vou sentir diferente em relação à pessoa, e automaticamente meus comportamentos se alteram. Se eu mudar o comportamento, também altera. Então, por exemplo, não gosto de malhar, que a gente falou aí, e vou todo dia malhar. Sou obrigado, alguém falou, você vai todo dia malhar. Automaticamente vai começar a mudar os cognitivos e afetivos. Porque se eu tenho um objetivo, só quando tenho objetivo. Estou lá malhando porque é obrigado, porque os policiais têm que malhar. Eu automaticamente vou começar a aceitar uma ideia de a malhação estar lá e vou ter mais o que é?
aceitação e mais afetividade com a situação. É assim que normalmente vai acontecendo, há uma interdependência. E isso que normalmente vocês têm que ter para saber que para mudar um comportamento, algo tem que ser feito nessas 3 esferas. Se não for feito, não muda nada. Se você não mudou o que você pensa para tentar passar, vai lá e age da mesma maneira de sempre. E ainda emite mesmos comportamentos, não mudou nada. Ah, mas então se eu for lá e emitir comportamentos diferentes, eu passo? Não. Porque não é só emitir um. Eu vou ter que emitir durante um tempo para fazer a mudança. Eu tenho que fazer a mudança cognitiva durante um tempo. Da mesma maneira que eu preciso mudar afetivamente muito tempo para aceitar essas alterações de atitude. Entenderam como funciona a interdependência? Se não tiver isso bem claro, não muda. As pessoas querem ter resultados diferentes sem fazer nada. Isso é loucura. Loucura mesmo, de verdade. A crença vem com essa questão que eu falei para vocês, do valor que cada ideia tem na mente e foi gerada através das experiências. Possuímos centenas de crenças sobre exatamente aí, ó, mundo social e físico. Milhares. Elas vêm aqui ó, como influência do comportamento. Elas vão influenciar o comportamento. E a gente cria sistemas para fazer isso. Existe um sistema, é a organização de forma psicológica e não necessariamente lógica, porque a gente pode pensar assim, a gente tem uma crença, então tem que ter uma lógica. Não, não precisa ter lógica. Ela é criada a partir dessa forma psicológica, dentro da pessoa, e todas as suas crenças nesse sentido geram ali resultados na realidade. Não precisa ser real. Pode ver que muitos de vocês fazem coisas que se vocês vão vir na sala de aula, vão escutar que elas estão erradas, e o sistema de crença vai começar a tentar corrigir através disso, mesmo que não tenha lógica. Então, por exemplo, diz que você não passou. O sistema lógico, né, vai começar a achar o quê? Um culpado. Ele vai dizer que não foi porque, por minha causa, foi por um erro, foi porque o teste não vale nada, e aí vai criar aquele sistema que a gente falou, que atrapalha o desenvolvimento. E necessariamente é isso que vai dando alterações. Por quê? Porque não baseado na realidade, eu vou continuar enfrentando as situações reais e indo contra a realidade. E normalmente, como eu falei para vocês, se está oposto ao que se espera, inaptidão. Ótimo, eu sei que tem que pensar desse jeito, ó, esse jeito é o jeito certo. Não posso mais falar que é falta de Deus no coração quando alguém se mata. Já sei disso, vou mudar minha cognição agora. É porque as pessoas estão doentes, às vezes elas não acham alternativas e deveriam procurar ajudas. E aqui que a gente não deveria cometer isso de maneira alguma. Ah, essa agora é a cognição. Mas não adianta só falar isso. Eu vou ter que começar todo dia a falar disso, até um dia em que sinta isso como uma coisa que é real e verdadeira para mim, e isso vai determinar uma mudança de comportamento. Porque aí vira uma crença, e ela influencia o comportamento. Não acredito, não muda. Isso é normal. Eu posso usar isso para o estudo, então? Pode. Dá uma É isso que eu ia perguntar. dá uma ideia, assim. Porque eu vou falar o meu estado. Eu não consigo ficar mais de 1 hora com uma matéria só, Alexandre. Então não. Tá Só bom. que o que eu falo, ó, a questão não é a quantidade de informação, é a quantidade de informação e o uso dela na prática. Então, não adianta eu saber isso sobre o suicídio. Eu tenho que interagir com o tema. Ah, vai se matar? Claro que não. Eu preciso só ver os pontos de vista. Eu só preciso entender na prática como isso se deu em outras situações. Fazer referência para ver se essa atividade vincula-se. Se isso tem realmente importância. Aí eu não seria tão a impulso ou tão energia e o meu cérebro conseguiria agir com as crenças. Por que alguém, que a gente falou já como exemplo do fogo, a gente fala assim, fogo, e algumas pessoas saem correndo e as outras falam, calma, calma. Porque essas que falam calma, calma, imaginam-se nesse sentido, de que esse correr é perigoso, pessoas vão ser mortas, de que se a gente se ordenar, a gente teria muito mais força para enfrentar a situação, de que a ordem ajuda a equilibrar essas energias e que normalmente podem ser avaliadas situações ali de fuga melhor, ao invés do pânico e da raiva. Mas as pessoas às vezes respondem por causa do sistema de crença. Só que o sistema de crença dessa outra pessoa que levanta e fica calma é diferente, mas porque ela pratica isso. Não é necessariamente pensando numa coisa que você muda ela, é agindo com ela.
Então, eu posso pensar, eu estou sempre no trânsito, tem um monte de gente que tem esse problema, está no trânsito e fica com raiva, ódio, esse cara é lerdo, acelera. E aí eu coloquei no outro vídeo de controle de canalização. A informação é essa, ó. O errado sou eu. Se eu estou sentindo raiva, sou eu que me deixo com raiva. Então essa é a cognição correta. Por que eu estou me deixando com raiva? Porque ela está mais devagar. Por que uma pessoa devagar me deixa com raiva? Talvez eu que esteja com pressa. Talvez eu que não esteja vendo o mundo de uma forma separada, esteja vendo a partir de mim. E nem todo mundo às vezes é tão rápido quanto eu. Então eu devo fazer o quê? Parar. E tenho que mudar condutas. Se eu estou vendo que estou pressionando, é automático eu ter um comportamento de tentar mudar essa realidade. Eu, por exemplo, quando eu controlo isso, porque eu tive um período de estresse, aí o que eu fazia? Eu entrava na estrada atrás de um caminhão. É automático, estava começando a querer pressionar, estressar. Ótimo, já que está perdendo o controle, a culpa é sua, vamos ficar atrás desse caminhão agora por um tempo. Reflita sobre isso, seu idiota. Você pode provocar um acidente, pode ver que você está encostando nele. Para quê? Vai mudar o que a sua vida em 10 minutos? Nada. Então eu me pulo, corrijo o comportamento. Vou fazendo isso várias vezes, até isso virar o quê? Um hábito. Não preciso mais fazer isso. E não sinto mais a mesma coisa. Ah, resolveu. Não, porque às vezes pode voltar. Você vai ter sempre policiar, controle. As crenças variam de grau de importância. Quanto mais central uma crença, mais ela vai resistir à mudança. E quanto mais central for a crença que mudou, mais difundidas as repercussões. Então, não importa o que você vai estudar. Se aquilo realmente mudou a sua mente, todo o resto muda. Muitos de vocês, provavelmente hoje, já não olham mais a homossexualidade da mesma maneira. É bem provável que se vocês viram um casal se beijando, vai vir o impulso de tal, mas vai vir a puta que merda, mas o que a gente aprendeu? E aí começa a entrar em conflito. Pode perceber, é automático. E aí vocês têm que valorizar esse momento para fazer o quê? Refletir. E aí transformar nisso numa coisa mais permanente. Uma hora vocês vão ser contra quem faz isso. Vocês vão achar absurdo. Vão defender a ideia e não vão mais acreditar. Isso vai funcionar em que situação? Na situação real, gente. Porque não importa os dias, as perguntas que você vai fazer, porque vocês mentem nisso. Eu falo na situação real, igual aconteceu no banco. Aquilo é uma situação real. Uma mulher intransigente, médica, ou provavelmente um pouco arrogante, se achando, mas ela estava descontrolada, porque provavelmente ela sempre faz isso, sempre fica parada por causa dessa placa. E eu, em vez de ser solução, fui problema. Fui lá para estragar o resto. Em vez de ir lá e entender exatamente o que a gente já falou, controlando toda a situação. Calma. Vou lá. Vou usar as crenças, né? A pessoa está descontrolada. Quem não se descontrolou nunca? Só que eu sou a autoridade, tenho que resolver a situação. Deixa eu ir lá, deixa eu fazer um ponto de equilíbrio para que ela não se perca. Mas, senhora, por favor, vamos conversar. A senhora acha justo que as pessoas fiquem paradas só porque a senhora não está conseguindo entrar? Mas eu tenho que entrar, porque eu tenho que fazer. Eu não disse que a senhora não vai entrar. Eu só estou dizendo que desta maneira a senhora não vai entrar. Que tal a gente parar ali, sentar e conversar e achar uma maneira para resolver essa situação? Você não acha mais coerente a história? Você não é uma médica? Situações difíceis não acontecem o tempo todo. Isso causa o equilíbrio. Mas para fazer isso, precisa ser uma pessoa que é centrada, equilibrada. Imagina isso aparecendo na Globo. Acontece, mas ninguém grava. Então, olha lá, o copo está meio cheio ou está vazio pela metade? A realidade é assim, então tentem mudar essa percepção. Mudando o comportamento, se estamos com ira lá, a gente vai provavelmente se sentir contrariado e pode ser levar a gente de forma impulsiva. E aí só restam os estragos. Não ajam de forma impulsiva. Toda vez que tem aqui uma ira, parem. Então, lá, casos emergenciais, respirem. Em casos emergenciais, ó, falem para você a palavra calma, calma, calma. Falem, não tenho medo de fazer isso. Relaxa.
Isso já faz cognitivo. Lembra chamar para cognição, não? Para poder equilibrar. Beba água. Por incrível que pareça, né? Nesse sentido, tomar um pouco d'água ajuda a respirar. E controla, eu tenho para engolir, eu preciso mudar o sistema. E aí ajuda. Não embarque na sedução da raiva, né? Faça algo para interromper. Amarra o sapato, conta até 20, escreva algo, fale baixo. Porque normalmente, ó, quando eu aumento o volume, eu alimento a raiva. As pessoas, quando estão nessa situação, você viu como ele chegou? Ah! Gritando, gente. Eu tenho que chegar nessa senhora, né? Falando baixo. Boa tarde, senhora. Boa tarde não, estou nervosa. Calma. Eu sou médico, cara. Olha, eu acho que só está atrapalhando todo mundo. Não entra nesse... Não é a primeira vez que não está subindo. Isso, ó, gente, é isso. Não entro, não embarco. O que eu faço? Controlo. Se eu já sei do meu hábito, o que eu faço antes? Já bebo um copo d'água antes, já conto até 20 antes, já amarro o turno agora. Deixaram o companheiro para segurar aqui, por favor. Já sei, pra que eu vou me arriscar? E aí eu vou me alimentar. Evita isso. Eu faço que nem eu. A raiva leva a incoerência, ó. Cadê minha jaqueta? Já ali embaixo da cama, em cima da cadeira, na sala, na cozinha, não tá em nenhum lugar. Ó, quem foi o idiota que colocou aqui no armário, cara? Pode ver como se alimenta, a raiva se alimenta. Mesmo quando a conclusão está evidente de que não tem nada certo, eu ainda justifico. A raiva alimenta a incoerência. Por isso que eu falo para controlá-la antes de acontecer. Medo. Todos têm medo. Não adianta achar que não tem. Todos têm. Ele mostra lá, perigo real ou imaginário. É possível regular a intensidade. Nesse sentido, ó, não deixe o software iniciar, porque é isso que o medo é. O software funcionando por aquelas coisas que vocês aprenderam. Não deixo. Então, eu vou pegar lá, ó, autoconhecimento. Vou usar associações que ofereçam sentido à situação. E não aquela coisa perdida que acaba acontecendo quando a gente está com medo. Coerência. Não preciso ter medo de coisas que são imaginárias. Eu já enfrentei situações parecidas, não preciso entrar em pânico. Falar em público não tem nada de assustador, não sei de onde eu tirei isso. Deve ser por causa das minhas expectativas, tem que corrigir. Aí é autoconhecimento. E aí, ó, ele não vem de fora para dentro, é muitas vezes uma forma particular de ver a realidade. Não é real, é meu. Meu medo é meu. Eu só preciso entender as raízes dele e como superá-lo. E aí eu trabalho. É preciso controlar e entender o medo. Ó. Já falei que eu não estou doente, o que é isso? Vai doer? É um depressor de língua, não vai doer nada. O que é isso? Vai doer? Não, é um estetoscópio, não vai doer nada. O que é isso? É um marcador de gado, vai doer um pouco menos que brasa. Aí ele desmaia. Aí ele fala assim, ó, crianças não têm senso de humor. Isso é pro adulto, porque não é, gente. Para ele, ó, viu uma realidade vai sendo assustadora? Até um palitinho, estetoscópio, tudo vira medo. Mas porque a gente mentiu, criou crenças. A gente falou que não ia doer e dói, então vocês mentiram. Não crio essas mentiras. Mentiras só atrapalham. Vira água. Mudando a timidez, ó. Introvertido, eu já até falei, introvertidos não são necessariamente tímidos. Os tímidos têm medo. O introvertido prefere ambiente menos estimulante. Então, quando vocês estão tímidos, vocês deixam de ser tímidos para se transformar em extrovertidos. As ações, não tentem copiar padrões. Não preciso seguir nenhum já estabelecido. Eu tenho que me ver através das minhas competências, mensuro a realidade através das minhas análises, não da dos outros. Senão eu vou sofrer. Sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém mais inteligente, sempre vai ter alguém mais forte. Todo mundo sempre vai ter alguém mais. E aí, se eu ficar apontando só para quem é mais, eu fico fazendo comparação excessiva e isso vai sempre tirar de mim a segurança. E eu vou ficar sempre mais fechado, tímido e introvertido. Evite. Certo? Tá aqui, ó. Não acredito, rasguei a calça. Aí fala assim, ó, como que eu vou fazer? Como eu vou entrar na sala desse jeito? Aí fica com essa cara, ó a cara. Aí ele até fala aqui, ó. Tantos dias para usar essa cueca de foguetinho. Tanto faz. Vai ter que lidar com a situação. Por isso que eu falo, adapte-se à realidade. Todo mundo vai passar por situações difíceis, então eu vou aprender a adaptar. Preocupação, né? Esse daqui, ó, é o receio de cometer equívocos, de errar. Vocês podem errar, não precisa ser perfeccionista, nem tem que ter níveis elevados. Tem que ter níveis adequados àquilo que vocês querem. Se é médio, médio. Se é elevado, elevado. Se é médio e eu quero ser elevado, por vocês, não pelos outros, nem por comparativos. Se não, eu vou começar a detectar exatamente isso, ó. Preocupação nociva, porque aí eu começo a criar padrões negativos de comportamento, não sou o melhor, não consigo fazer, o outro sempre faz melhor que eu.
tentem relaxar e respirar. Usem a respiração diafragmática que está nos vídeos. Aqui tem lá o foco na tarefa, ó, foco no momento de tarefa. Quanto tempo será que faz que eu olhei no relógio pela última vez? 1 hora, talvez? Bem, talvez são uns 40 minutos, mas vou chutar meia hora para não ter erro. O que é 20 segundos? Vai ser um dia muito difícil. Sente-se direito, calma. Pode ver aqui, ó. Passou 20 segundos. Ele já está se preocupando com tudo, com o tempo. É assim que as pessoas fazem. Esqueçam exageradas preocupações, porque resultados nós não controlamos. Nós controlamos atitudes. Resultados quem dá é a vida. Não tem como fazer isso. Faço as ações e espero o melhor. Mas às vezes pode ser o quê? Ruim. Não vai para desestimular. Vou tentar fazer melhor da próxima vez. Aí eu só vou ter que ser bem analisado. Por isso que eu falo que tem que saber que medida você se encontra de cada competência. Certo? Mudando a vergonha lá, antecipação de medo e visão negativa, né, por parte do outro. A pessoa fica tão preocupada em causar maior pressão, né? Mas é uma preocupação nesse sentido da vergonha, gente, contra uma ameaça social. Não precisam ter vergonhas, não há ameaças sociais em psicológico. Ninguém vai falar, errou tudo. Isso é escola. É isso que destruiu vocês. Aquele cara do fundo fazendo isso destruiu você. Porque na verdade não vai ter nada disso em avaliação psicológica. Você não está sendo comparado a ninguém, você está sendo comparado a um perfil. E aí pronto, atingiu, é seu. Então para de fazer isso. Relaxe, ninguém está livre de constrangimento, não deixa isso acontecer com você. Vai mudando ali, ó, entender o que te espera, permite errar, até rir de você mesmo. E tropeçou, no final é tadá! Quem vê pensa que foi um salto planejado. Tem que rir, leva de boa. Certo? Aproveite o impulso. Reestruturação. Então aqui eu faço a reestruturação, ó. Substituir crenças como não tenho capacidade, não sou capaz, aqui tem aqui, ó, coisas ruins vão acontecer. Isso tudo troca. Vamos trocando, ó. Sou capaz de fazer quase tudo, basta eu me esforçar. Coisas ruins e boas vão acontecer. Não é só coisas ruins que acontecem. Muda tudo, tá? Não sou respeitado, substituir, ó. Sou respeitado por todos. Não sou respeitado por todos, mas eu sou respeitado. Não é igual para todo mundo o respeito. Por isso que eu falo que ele deveria saber que às vezes ali não tinha nada a ver com falta de respeito. Às vezes tinha a ver com exatamente isso, perder o controle. Então eu tenho que fazer julgamentos corretos. Sou inadequado, substituído, ó. Eu tenho qualidades e tenho defeitos. Não só defeitos. Acreditamos 100% nas novas crenças. Nós temos que acreditar 100% nas mudanças dessas crenças. Corrijo e acredito 100%. Eu vi uma correção nesses dias no grupo de WhatsApp da sala. Se Deus quiser, a gente vai passar. E alguém corrigiu ele falando, se Deus ajudar. Aí alguém falou, ó, tá na aula. Isso é a mudança de crença. Há um sensor dizendo, acredita nessa nova frase, para te dar mais potência. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Qual é o tamanho do seu? Então cria um mundo grande, cria um mundo de saber importante, e aí vocês vão ver que ali vai limitar. O tamanho depende de você, então é um ajuste. Se você acha que algumas coisas que você quer ainda não foram alcançadas, provavelmente eu tenho que fazer uma reestruturação. Eu tenho que reestruturar ou o comportamento, ou as cognições, ou os conhecimentos para poder fazer o quê? Uma atitude mais vencedora. A gente até ensinou aqui da mão para isso. Tentem sempre ver equilíbrio e nunca um lado só, como o caso do negativo. A pessoa só vê o que não dá para fazer. Eu já disse que uma máxima do curso. Sempre vai ver o que dá para fazer, o que tenho, não o que não tenho. Aí fica fácil de vocês terem aí uma consciência maior do desenvolvimento. Certo? Sempre abro o final para dúvidas.